Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa aula vai tratar do metabolismo de proteínas e aminoácidos. Falaremos do balanço nitrogenado, requerimento de proteínas e aminoácidos no exercício. O que nós veremos nessa aula? Turnover de proteínas, balanço nitrogenado, requerimento de proteínas para o exercício, coingestão com outros nutrientes, o timing da ingestão de proteínas, tipo de proteínas, leucina e síntese de proteínas, aminoácidos como auxiliares ergogênicos, o papel da proteólise muscular no processo de regeneração, atrofia muscular e sarcopenia. Turnover de proteínas. Os requerimentos proteicos de um homem adulto de 70 quilos são 0,8 gramas por quilo por dia, ou seja, 56 gramas, então, aproximadamente, de proteínas por dia. Uma criança tem uma exigência muito maior, já que ela está em crescimento, 1,6 a 2,4 gramas por quilo por dia, enquanto mulheres grávidas necessitam de um adicional de 10 gramas por dia em comparação ao homem adulto, e uma mulher lactante um adicional de 15 gramas por dia. Já atletas têm uma exigência maior, de 1,2 até 2 gramas por quilo por dia, dependendo também do tipo de treinamento. Do lado direito, nós podemos ver que uma ingestão proteica média, então de 90 gramas ao dia, adicionada a 70 gramas de proteínas secretadas no nosso intestino, onde nós temos então uma absorção total de 150 gramas por dia de proteínas que vão chegar ao fígado, sendo descontado desse valor, então, 10 gramas de proteínas que são liberadas nas fezes. Uma vez que ocorre o metabolismo, o rim também vai liberar 75 gramas na urina na forma de amônia, ureia, ácido úrico e creatinina. Toda essa proteína, então, que não é desperdiçada, não é secretada na forma de fezes ou na urina, na forma, então, de compostos derivados de aminoácidos, são utilizados na síntese proteica e de compostos também que são nitrogenados, mas não necessariamente, então, proteínas. As proteínas do sangue correspondem a 20% do valor, onde a gente vai ter, então, 20 gramas na forma de leucócitos, 8 gramas na forma de hemoglobina, 12 gramas na forma de albumina e 8 gramas na forma de outras proteínas do sangue. Já vísceras, como intestino, pulmão, fígado e cérebro, vão utilizar 127 gramas de proteínas, ou seja, 50% dessa quantidade para sua síntese proteica. E o músculo, 75 gramas de proteína, 30% então do total da proteína sintetizada no nosso organismo. Abaixo aqui nós podemos ver que de um total de 90 gramas de proteína, então, que é ingerida, mais uma renovação total de 250 gramas de proteína em média por dia, e nós temos então uma eliminação de 90 gramas de proteína, 75 na forma de compostos derivados de aminoácidos na urina, 10 nas fezes e mais 5 gramas provenientes de outras perdas de nitrogênio, como é o caso do suor, da perda de células da pele e também da queda de cabelo. Agora nós vamos falar brevemente sobre o balanço nitrogenado. O que é esse balanço nitrogenado? É o equilíbrio na concentração de nitrogênio entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. A gente excreta nitrogênio aproximadamente 90% na urina, principalmente na forma de ureia, como nós falamos anteriormente, e 10% nas fezes. Como medir o balanço de nitrogênio? Os indivíduos recebem uma dieta contendo certo nível de ingestão proteica e, por um período determinado, de 3 a 14 dias, são coletadas amostras de urina e fezes ao longo de períodos de 24 horas.
a ingestão de nitrogênio, que na verdade então é feita na forma de proteína, e a excreção de nitrogênio são medidas com a maior precisão possível. Quando o balanço de nitrogênio é medido em indivíduos durante o exercício, a excreção de nitrogênio no suor é substancial e também deve ser incluída nas medições. O nitrogênio é excretado principalmente na forma de ureia, cerca de 90%, mas também como creatinina, amônia, ácido úrico e outros compostos contendo nitrogênio. O nitrogênio urinário muitas vezes é a única medida obtida, de modo que a excreção no suor e nas fezes é apenas estimada. Porém, a excreção de nitrogênio pode ser subestimada com o uso isolado dessa medida, então ela não é adequada. Qual é o requerimento de proteína para o exercício? Em atletas, de 1,2 até 2 gramas por quilo por dia é a recomendação do American College of Sports Medicine. Aminoácidos de cadeia ramificada, alanina, aspartato, glutamato e glutamina são oxidados durante o exercício pelo músculo, mas como sabemos, numa proporção pequena, que vai variar de 5 a 10% em situações de exercício muito prolongado. O treinamento tem um papel poupador de proteína, reduzindo a proteólise muscular. Atletas de endurance possuem necessidades aumentadas de consumo de proteína para oxidação durante o exercício e recuperação. Por exemplo, no Tour de France, os atletas que vão pedalar durante 3 a 7 horas por dia precisam de 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Atletas de força possuem necessidades aumentadas de proteína também para hipertrofia, em torno de 1,6 a 1,7 gramas por quilo por dia. Atletas de futebol, rugby e futebol americano possuem necessidades aumentadas de proteínas para recuperação pós-exercício de força com alta intensidade, já que eles realizam uma quantidade então aumentada de exercícios excêntricos e pliométricos. E para isso, então, a quantidade recomendada é de 1,2 a 1,4 gramas por quilo por dia. Seguindo o tema requerimento de proteína para o exercício. Nós temos aqui uma imagem mostrando os horários das refeições na parte A, superior, e a síntese proteica que é seguida, então, desse momento de refeição. Após as 7, após as 10, após as 13 e assim por diante. Na parte de baixo, nós temos um complemento. Além da administração, então, de uma refeição com proteína, nós temos também um momento de treino. E vemos que a síntese proteica, ela possui um efeito ampliado quando nós temos aliado ao consumo de proteína também o treinamento, ou seja, são dois estímulos combinados para que ocorra a síntese de proteína. Temos aqui nesse gráfico a resposta da taxa sintética fracionária muscular em dois estudos distintos, um utilizando uma massa muscular menor e outro utilizando uma massa muscular maior. Bom, vejamos então como essa taxa sintética fracionária muscular responde a alteradas doses de proteína. Na massa muscular menor, quando nós aumentamos então de 0 até 40 gramas de proteína, nós vemos que ocorre uma ampliação bem importante, principalmente nas primeiras doses de proteína, na síntese proteica muscular. Já quando nós chegamos a doses maiores, de 20 até 40, nós vemos que não existe então um incremento muito grande na taxa sintética fracionária muscular. Já num segundo estudo, utilizando então indivíduos com massa muscular maior, nós vemos que existe um incremento, mas essas taxas elas são menores, já que esses indivíduos eles já possuem uma massa muscular muito grande, ou seja, não existe uma diferença tão grande, uma ampliação tão grande da massa muscular, evidenciada então por uma taxa sintética fracionária menor. Vemos que aumentando de 20 para 40 gramas de proteína, ocorre sim um aumento então na síntese proteica, maior, na verdade, na taxa muscular maior do que na menor, ou seja, eu preciso de uma quantidade maior de proteína então para observar algum efeito na taxa sintética fracionária. Avaliaremos agora com a ingestão com outros nutrientes. Quando são ingeridos proteínas mais carboidratos, nós temos um aumento na concentração de insulina, um aumento da liberação desse hormônio biosintético que é a insulina, com uma redução da proteólise e um estímulo para a síntese proteica. Se observarmos então na figura, quando nós temos apenas carboidratos, apenas aminoácidos, nós temos um efeito de certa forma parecido na captação líquida de fenilalanina, que é um aminoácido essencial.
Quando nós associamos carboidratos mais aminoácidos, vemos que temos um efeito aumentado na captação desse aminoácido. Essa captação líquida, então, de fenilalanina pressupõe que todos os aminoácidos essenciais estão sendo captados pelo músculo e eles seriam, então, utilizados para a síntese de proteína. Quando nós temos a associação entre proteínas e lipídios, ocorre um aumento do efeito sobre a síntese proteica por retardar a distribuição de aminoácidos, sustentando então por mais tempo essa distribuição muscular dos aminoácidos. Timing da ingestão de proteína. O consenso atual é de que a ingestão proteica logo após o exercício, logo após até 2 horas depois do exercício, que é mais prática do que o consumo de proteínas no pré-exercício, é a melhor forma de aumentar a síntese proteica líquida no pós-exercício. O exercício de força isoladamente resulta em uma elevação na síntese proteica muscular com duração mínima de 48 horas e uma quebra proteica que dura 24 horas. O padrão intermitente da ingestão de proteína de whey, por exemplo, 20 gramas a cada 3 horas durante um período de recuperação de 12 horas, após uma série de exercícios de força, mostrou-se mais efetivo do que a ingestão de grande bolos, ou seja, 40 gramas a cada 6 horas, em um protocolo de um pulso, 10 gramas a cada 1,5 horas, na estimulação da síntese proteica muscular. A refeição antes da hora de dormir é favorável ao fornecimento de proteína dietética, que pode ser direcionada para o remodelamento de proteínas musculares. Um estudo conduzido por Reis et al. De 2012, em que indivíduos saudáveis do sexo masculino ingeriram 40 gramas, o equivalente a 0,6 gramas por quilo de peso corporal, de proteína antes da hora de dormir, mostrou que a síntese proteica muscular foi estimulada e o balanço proteico líquido melhorou ao longo da madrugada. Sabe-se então que ao longo do período noturno sempre ocorre uma degradação proteica em função da disponibilização de aminoácidos para a manutenção da glicemia. Recentemente, um estudo sobre treino com exercício de força progressivo, com duração de 12 semanas, demonstrou que o consumo pré-sono de uma bebida contendo 27,5 gramas de proteína, 15 gramas de carboidrato e 0,1 gramas de gordura aumentou a massa muscular, a área da fibra muscular e os ganhos de força, em comparação com uma bebida placebo não calórica. Quanto ao tipo de proteína, as proteínas do whey, da soja e caseína variam quanto aos efeitos sobre a taxa de síntese e quebra proteica. A caseína representa cerca de 80% da proteína do leite, os 20% restantes são as proteínas do soro, conhecido então como whey protein. As proteínas do whey e da soja são consideradas rápidas por serem digeridas e absorvidas pelo corpo de forma relativamente rápida, resultando em uma rápida aminoacidemia. A caseína, por outro lado, é uma proteína lenta, que demora para ser digerida e absorvida pelo corpo. A caseína parece coagular no estômago e isso retarda o esvaziamento gástrico. A ingestão de caseína também resulta na liberação de peptídeos a partir do estômago durante a digestão, o que também retarda o esvaziamento gástrico. A proteína do leite, no caso whey, resulta em taxas maiores de síntese proteica e em um aumento maior na massa muscular de halterofilistas, em comparação ao observado com a proteína da soja. Após a ingestão de isolado proteico de caseína, soja e whey, todos fornecendo 10 gramas de aminoácidos essenciais, constatou-se que a elevação na síntese proteica muscular durante as 3 horas subsequentes era maior com a proteína do whey, tanto em repouso como após o exercício de força. A proteína da soja apresentou maior síntese proteica muscular do que a caseína, em condições de repouso e também após o exercício. Em até 3 horas após uma série de exercícios de força, a fonte proteica mais efetiva é a proteína do whey. Papel da proteólise muscular no processo de regeneração. O músculo esquelético sofre ciclos contínuos de degeneração e regeneração em resposta à contração ou então à lesão traumática. Para que o músculo esquelético possa retomar a função normal, uma coordenação elaborada deve ocorrer. Primeiro ocorre a degeneração e inflamação, como nós podemos ver na parte superior do gráfico em vermelho. Depois, a miogênese, que é justamente onde nós temos a ativação das células satélites. E num terceiro momento, então, a remodelação.
Durante a degeneração, ocorre proteólise das estruturas contráteis e remodelação mitocondrial. A regeneração completa do músculo leva de 14 até 28 dias. Proteólise muscular. Ocorre nos lisossomos e também nos proteassomos, esta então sendo dependente de ubiquitina. É dependente do tempo de meia-vida de cada proteína, ou seja, o turnover proteico vai definir de quanto em quanto tempo as proteínas são renovadas. Temos aqui uma tabela mostrando o tempo de meia-vida de algumas proteínas. Por exemplo, a hemoglobina, quando normal, tem um tempo de meia-vida de 120 dias. Já a hemoglobina falciforme, que ocorre então na anemia falciforme, tem um tempo de meia-vida reduzido a 12 minutos. Então, vocês vejam que a mudança de um único aminoácido na proteína pode impactar muito no seu tempo de vida. Temos aqui outros exemplos, como é o caso do citocromo C, de 130 dias, da lactato desidrogenase, de 6 dias. Que mais podemos citar aqui? Acetil-cocarboxilase, 2 dias. A fosfenolpiruvato carboxiquinase, de 5 horas. Então, vocês vejam que nós temos uma variabilidade muito grande no tempo de meia-vida das proteínas. Quando essas proteínas têm uma função regulatória, em geral, elas têm tempos mais curtos de vida. É o caso aqui da pepcarboxiquinase e também da HMG com a redutase. A meia-vida de uma proteína é o tempo após o qual metade das moléculas é degradada. As proteínas defeituosas e enzimas reguladoras de vias metabólicas têm, em geral, então, um tempo de vida muito curto. Na degradação proteica, nós temos a ação de proteases. Essas proteases, elas estão em espaços mais restritos, como é o caso do lisossomo, ou então no próprio citosol ou em outras regiões celulares. Temos aqui na parte superior a tabela 1.7, onde nós temos enzimas lisossomais que vão atuar como proteases. É o caso das catepsinas, que vão atuar sobre proteínas em geral, colagenases, que vão atuar sobre o colágeno, elastase vai atuar sobre elastina e as peptidases, que vão atuar sobre peptídeos. Na tabela inferior, nós temos algumas proteases envolvidas na degradação ou turnover proteico. As catepsinas, já falei anteriormente, então são as enzimas lisossomais. As caspases são responsáveis pelo processo de apoptose, que é a morte celular programada. Temos matriz metaloproteinases, que vão atuar no remodelamento da matriz extracelular. O proteassomo, que é um complexo grande, responsável então pelo turnover de proteínas, envolvendo proteínas únicas, então, que são marcadas com ubiquitina e degradadas. Nós veremos posteriormente mais sobre isso. As serinas proteases são responsáveis pela digestão e também pelo processo e também coagulação sanguínea. E temos ainda as calpaínas, que são Nesse slide, nós temos o turnover proteico lisossomal. Então, pode ocorrer endocitose ou fagocitose de micro-organismos, proteínas extracelulares e de membrana, ou lipoproteínas, como está demonstrado do lado esquerdo da figura, ou ainda autofagia, degradação de proteínas endógenas velhas, ou organelas, como está demonstrado do lado direito do nosso slide. Então, esse vacúolo autofágico ou esse endossomo vão condensar com o lisossomo primário, vão fundir com o lisossomo primário, formando um lisossomo secundário. Esse lisossomo secundário dá origem a um vacúolo digestivo, onde essas proteínas responsáveis pela degradação de proteínas, ou seja, enzimas proteolíticas, ou lipases que vão atuar sobre lipídios, ou nucleases que vão atuar sobre ácidos nucleicos, uma série de proteínas então com função digestiva vão atuar sobre seus substratos e vão degradar os seus componentes, liberando então dentro das células esses vacúolos residuais ou então na parte extracelular também, eliminando esses produtos de degradação para fora da célula. A gente tem dentro dos lisossomos mais de 50 enzimas hidrolíticas. São proteases, então, que vão atuar especificamente sobre proteínas. As catepsinas são as principais, como a gente já falou, e degradam as proteínas em aminoácidos livres que vão retornar ao pool intracelular de aminoácidos.
O pH ótimo do lisossomo é em torno de 5. No lisossomo também ocorre a degradação das mitocôndrias, um processo que nós chamamos de mitofagia. Então temos aqui o ciclo de vida mitocondrial. A mitocôndria ela pode se duplicar, é o processo de biogênese mitocondrial, que vai aumentar o número de mitocôndrias e está associado ao aumento da sua função bioenergética. E também temos o processo de mitofagia. A mitofagia ocorre em geral para a separação de partes da mitocôndria que não estão mais funcionais, que não estão mais ativas. Consequentemente, para evitar então a eliminação dessa célula por um processo então de necrose, por exemplo, por falha energética, nós temos a destinação de parte dessas mitocôndrias que não estão funcionais ao processo de degradação lisossomal, com a formação de um autofagossomo e como estamos falando de mitocôndria, então especificamente esse processo se chamará mitofagia. Papel da mitofagia no músculo. Ele participa do processo de miogênese e regeneração. A mitofagia ocorre na ativação das células satélites. Ela corresponde à regeneração muscular e ocorre 7 dias após o dano muscular. E no envelhecimento, em geral, ocorre uma redução do processo de mitofagia. Nós temos aqui uma imagem mostrando o dano celular que ocorre, então, por exemplo, por uma contratilidade exacerbada, por alguma injúria que vai afetar a musculatura. Isso vai levar, então, à ativação de uma série de células do sistema imunológico, que nós já falamos anteriormente na aula de recuperação muscular, onde nós temos macrófagos do tipo M1 ativados, macrófagos do tipo M2 ativados, e teremos então a ativação das células satélites. Nesse momento de ativação das células satélites, nós temos um aumento também do processo de mitofagia, que é justamente por uma diminuição então da quantidade de ATP sendo produzido por partes das mitocôndrias, ocorre um englobamento dessa mitocôndria por esse processo autofágico, que vai levar então à degradação dessa mitocôndria. Vemos que após esse processo inicial com o aumento da mitofagia, que vai ocorrer tanto no momento da ativação das células satélites quanto no momento de diferenciação das células satélites, nós temos posteriormente um momento onde ocorre a diferenciação final da célula satélite com a doação do seu núcleo para a formação da fibra muscular mais forte e recuperada, e aqui o processo de mitofagia parece não ocorrer. Temos uma diferença em relação ao processo de mitofagia e autofagia nas diferentes tipos de fibras musculares. Nas fibras rápidas glicolíticas temos um aumento do fluxo autofágico e sabemos então que as mitocôndrias elas são menores e bem menos ativas. Já nas fibras oxidativas nós temos um processo muito mais rápido de desenvolvimento e dinâmica mitocondrial, com um maior número de mitocôndrias e um maior também network mitocondrial, ou seja, a formação de redes, com o aumento de proteínas relacionadas à autofagia e uma diminuição do fluxo autofágico. Via da ubiquitina proteasoma. A ubiquitina é uma proteína monomérica com 76 aminoácidos, é a proteína mais altamente conservada em células eucarióticas. É ubíqua e abundante em muitos tipos celulares, ou seja, nós encontramos em todos os tipos celulares. Marca proteínas para degradação proteassomal através da ligação a resíduos epsilon-amino-de-lisina, e onde ela é adicionada de forma a formar uma poliubiquitinação, ou seja, são muitas moléculas de ubiquitina adicionadas a esses resíduos de lisina. E1, E2 e 3 são 3 enzimas que participam da marcação da proteína-alvo nesse processo que é dependente de ATP. Nós temos aqui então a presença das 3 enzimas responsáveis pela ligação de ubiquitina a uma proteína específica que será degradada. A E1 é Ubiquitina Activating Enzyme, a E2 Ubiquitin Conjugating Enzyme e a E3 é Ubiquitin Ligase. Então, esse sistema com 3 enzimas vai ser responsável justamente pela ligação de ubiquitina, múltiplas ubiquitinas na verdade, a um substrato proteico alvo que será degradado, ele vai ser reconhecido por um sistema proteassomal e esse proteassoma, então, também num sistema dependente de ATP, vai degradar essa proteína, liberando as moléculas de ubiquitina para um novo ciclo e também os peptídeos.
perda de miofibrilas é um processo altamente ordenado, pois o músculo continua contraindo enquanto todo esse processo ocorre. Calpaínas e caspases desmontam as miofibrilas, permitindo o acesso do sistema proteassomal. Em uma primeira etapa, as calpaínas clivam os filamentos intermediários de desmina, FI, então, a abreviatura para filamentos intermediários, e para aumentar, então, a acessibilidade para a seguinte quebra. A ubiquitina ligase E3, chamada de TRIM32, identificada então em laranja aqui na imagem, atua na desmina e desestabiliza o disco Z. Como nós podemos observar, então, nós temos aqui a ligação de uma série de moléculas de ubiquitina nessa região. Além disso, a TRIM32 também é responsável pela ubiquitinação dos filamentos finos, identificado bem na parte superior aqui da imagem. Em seguida, a ubiquitina ligase E3-MURF1 catalisa a desmontagem dos filamentos grossos, os filamentos então de miosina, que estão mais na parte central da imagem. Observem então que aqui aparece a MURF1 também em laranja, adicionando ubiquitinas, marcando essas proteínas para a degradação. Finalmente, a ATPase AAAP97-VCP libera proteínas miofibrilares ubiquitinadas para o citosol, onde elas serão degradadas por esse complexo proteassomal. Observamos então que existe toda uma coordenação desse processo de desmontagem dos sarcômeros. Regulação do equilíbrio muscular, crescimento, atrofia. A quantidade de massa muscular presente é definida como um somatório da síntese proteica, da formação de miotúbulos e da atrofia muscular, ou seja, da degradação do tecido muscular. Nós temos processos que vão estimular a síntese de proteínas, como é o caso, então, da ativação do IGF-1, ativando a sua via de sinalização, via PI3K, KT, ativação da mTOR, que vai levar, então, ao aumento da síntese de proteínas. Por outro lado, nós temos a ação de glicocorticoides, de miostatina, de alguns tipos de ácidos graxos e de citocinas inflamatórias, que vão ativar a transcrição de proteínas relacionadas à degradação dos sarcômeros, como é o caso então da MURF1, da atrogina 1, levando à degradação das miofibrilas e, consequentemente, à atrofia muscular. A MURF1 e a atrogina 1 têm função ubiquitina E3 ligases. A MURF1 reconhece o fator de iniciação eucariótico 3F e a atrogina 1 reconhece a miosina. E dessa forma, então, eles estimulam a degradação sarcomérica. Eles são os reguladores da atrofia muscular, promovendo a proteólise dos componentes das fibras musculares. A inflamação induz atrofia via aumento da sua expressão. Como nós podemos observar aqui do lado direito, nós temos, então, folistatina, miostatina, TGF-beta, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, todos esses fatores estimulando a síntese de MURF1 e de atrogina 1, consequentemente estimulando a degradação de proteínas musculares. A sarcopenia é definida como um distúrbio progressivo e generalizado do músculo esquelético associado à perda acelerada de massa e função muscular, resultando em quedas, declínio funcional, fragilidade e mortalidade. É muito comum em idosos e atinge de 5 a 13% da população entre 60 e 70 anos e de 11 a 50% da população acima de 80 anos. Reduz especialmente as fibras do tipo 2. Observamos aqui que, além do processo de atrofia, nós também temos a perda funcional, que nem sempre está bem delimitada na atrofia. Alterações do sono, como é o caso da insônia, de apneia, de alterações do ritmo circadiano ou outras situações correlacionadas, elas acabam levando a uma desregulação de alguns hormônios que podem impactar, então, na atrofia muscular. Por exemplo, a diminuição de GH, o hormônio do crescimento, a diminuição de IGF-1 e de testosterona. E, por outro lado, o aumento de cortisol, o hormônio do estresse, miostatina e também indução de resistência à insulina. Isso vai levar a uma diminuição do anabolismo muscular, ou seja, da síntese de proteínas, e um aumento do catabolismo muscular, ou seja, da atrofia. Consequentemente, temos um aumento da sarcopenia.
A sarcopenia, então, muitas vezes está associada a doenças metabólicas e ao caso também da resistência à insulina. Esse meio pró-inflamatório, com o aumento de uma série de citocinas inflamatórias, como as evidenciadas aqui nessa imagem, vão levar a uma alteração da transcrição gênica, alterando, então, genes relacionados ao sistema miogênico, genes relacionados à função mitocondrial, genes relacionados à atrofia muscular e genes relacionados à resistência à insulina. Isso vai levar, então, a uma diminuição da massa muscular, consequentemente da força também, levando ao desenvolvimento da sarcopenia. Muitas vezes, a sarcopenia também está associada à obesidade. A obesidade leva a uma infiltração do tecido adiposo, onde está ocorrendo, então, um processo inflamatório, com lipotoxicidade, com disfunção mitocondrial, com resistência à insulina. E isso vai levar, então, ao desenvolvimento da sarcopenia por meio da alteração da síntese proteica, com o aumento da degradação de proteínas, uma transição também de fibras musculares pode acontecer, associada à disfunção mitocondrial, diminuindo a massa, a força muscular e, consequentemente, a mobilidade nos idosos. 4 R's. O período pós-exercício deve ser de relaxamento e também um momento para reidratação, para restaurar então as perdas hídricas e eletrolíticas, de reabastecimento para repor o glicogênio e para reparo e remodelamento, onde vai ocorrer o reparo tecidual e adaptação ao estímulo do treino. Esses 4 R's, então, são conhecidos justamente como o princípio dos 4 R's. Quantidades adequadas de líquido, eletrólitos, carboidrato e proteínas devem ser ingeridas para alcançar as metas definidas pelos 4 R's. Quais são as recomendações práticas para maximizar a hipertrofia por meio do treino com exercício de força e da nutrição? Engajar na prática regular de séries de treino de força com carga intensa, levantar cargas mais pesadas por períodos mais longos para estimular melhoras mais amplas na força muscular, levantar até o ponto de falha na contração, manter o equilíbrio energético, usar o período pós-exercício como o momento dos 4 R's: reidratação, reabastecimento, reparo e remodelamento. No período pós-exercício, ingerir proteína numa dose suficiente, cerca de 0,4 gramas por quilo de peso corporal, e até 3 refeições ao longo do dia, incluindo uma dose alta de proteína, cerca de 0,6 gramas por quilo de peso corporal, antes da hora de dormir, para aumentar a síntese proteica muscular intensa durante a madrugada, bem como as adaptações musculoesqueléticas crônicas. Também, tentar alcançar uma ingesta proteica dietética total de 1,4 a 1,6 gramas por quilo de peso corporal por dia. Consumir menos refeições contendo mais proteína não é uma boa alternativa, o melhor então é distribuir ao longo do dia. Para a refeição pós-exercício, escolher proteínas de digestão rápida e alta qualidade, com alto conteúdo de leucina, como a proteína do whey, leite desnatado e ovos. Para outras refeições, escolher principalmente proteínas magras e de alta qualidade, que contenham todos os aminoácidos essenciais em proporções aproximadamente iguais. Por exemplo, fontes animais, incluindo carne bovina, presunto. Presunto, na verdade, não é uma das melhores opções, apesar de aparecer aqui nesse livro. Carneiro, aves, peixes, suplementar com soja, feijões, oleaginosas e também pão é uma opção.